Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso segundo encontro da sexta fase. Então, iniciamos a sexta fase na semana passada. Apresentei para vocês o livrinho. É importante que adquira o livrinho porque ele realmente traz conceitos muito bons, muito importantes para que nós aprendamos a doutrina católica, aprendamos mais da Bíblia, dos conceitos mais práticos, né? Pelo menos aqui no começo. Na catequese passada, nós trazíamos mais, principalmente no encontro online, trazíamos mais o Evangelho, mas isso mudou um pouco agora. Apesar de podermos ainda abordar o Evangelho, hoje nós vamos agora nós trazemos mais partes conceituais importantes para a sua caminhada como católico. Na semana passada, quem se lembra, nós ouvimos sobre a Bíblia. Então, nosso livro começou sobre a Bíblia, especialmente, deu muito certo em estarmos no mês da Bíblia para a igreja. Setembro é o mês da Bíblia, é um mês que se dá a devida relevância que ela tem, não que é só um mês que é importante. Então eu li com vocês a carta de São Paulo a Timóteo. E Timóteo, na verdade, não é uma comunidade. São Paulo, ele sim escreve para muitas comunidades, ele escreve várias cartas, como nós vamos ver. Mas Timóteo especialmente foi um bispo cristão, lá dos primeiros séculos. Então Timóteo falava para ele, e naquela mensagem ele estava falando da importância das escrituras, que até então não eram como hoje, dessa maneira, um zíper, toda organizada, né? Tínhamos vários escritos por aí, que lá pelo ano 300 a Igreja Católica veio a organizar. Então, todos que utilizam a Bíblia, de certa forma, se aproveitam daquilo que o catolicismo fez. Muitas religiões fizeram isso, né? Eu pedi para vocês resumirem para mim a página 11 e 12. Eu acho que vocês não entenderam, que muitos só me escreveram a respeito da carta de Timóteo. Mas tudo bem, não ficou muito claro. Provavelmente vocês vão ter que voltar aqui para responder as perguntas da catequese de hoje. Então, vocês precisam do livrinho, tá? Quem não tiver o livrinho ainda, me avisa, tá bom? Mas seria isso, vocês teriam que ter colocado os fatos mais importantes. O que nós falamos? Falamos que a Bíblia tem 73 livros, que Bíblia significa biblos em grego e quer dizer livros. Falamos como ela é dividida em primeiro e segundo testamento, ou Antigo e Novo Testamento. Novo Testamento com a vinda de Cristo. Falamos das alianças que Deus fez com o povo por meio de seus enviados, entre outras coisas.
né? Falamos que os evangélicos têm menos livros que nós, porque eles não acreditam em algumas situações, que isso nós não precisamos abordar agora. Falamos um pouco da diferença do que pensam os judeus com os católicos. Então, coisas muito importantes, conceituais, que nós deveríamos saber. E hoje, nosso segundo encontro vai falar sobre Deus se comunica com o seu povo e faz aliança com ele. E nós vamos pegar já lá na Bíblia, em Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 9. Eu estou aqui na página 14 do livrinho. Página 14. A leitura já se encontra aqui, ó, na página 15. Mas vocês têm que pegar a Bíblia agora e para lermos Gênesis 17, 1, 9. Então vamos começar a nossa leitura. Lembrando que como isso não é um evangelho, não é aquele texto que o padre lê na missa, porque o padre normalmente ele não lê Gênesis, ele não lê o Antigo Testamento, ele lê só aqueles 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas, João. Então nós estamos no Gênesis, então eu não preciso começar pelo sinal da Santa Cruz, eu não preciso fazer o Senhor esteja convosco, tá? Eu posso começar minha leitura, mas eu termino ela com palavra do Senhor. Quando é dos evangelistas, eu termino com palavra da salvação. Então, abrimos lá no capítulo 17 de Gênesis, dos versículos de 1 a 9, e vai dizer assim: Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abrão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: Este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações, e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus da tua posteridade. Darei a ti e teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrinos, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, como acabamos de ler aqui, Deus fala especificamente com Abrão. Abrão, ali é um personagem bíblico muito importante, pois nele se iniciam as religiões, a religião que acredita num só Deus. E justamente por isso Deus o escolhe para compactuar uma aliança com ele. Ele é uma figura importante de toda a linhagem e que até hoje, por muito tempo nós podemos nos considerar também filhos de Abrão, filhos de Abraão, que depois de Abrão se tornou Abraão. Então, ele já era um senhor muito velho, 99 anos de idade. E Deus falou diretamente com ele: Eu sou teu Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser íntegro. Quero fazer minha aliança contigo
e multiplicarei ao infinito tua descendência. Então vejam, Deus faz uma aliança com Abrão até então, e até hoje por isso que nós somos sua descendência, nós somos descendência de Abrão, porque aqui Deus multiplicaria ao infinito a descendência com Abrão, mesmo ele sendo já muito velho, mesmo não acreditando que pudesse fazer tal descendência com Cristo, ter tal descendência. Então, o que significa essa aliança? Uma aliança é um pacto, é um compromisso. Então Deus aqui, ele promete a Abrão que dará a terra prometida, que é Canaã, a terra de Canaã, que fala lá no versículo 8. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei teu Deus. A terra de Canaã também é conhecida como a terra de Israel. Aqui no nosso livro nós vamos ver que, olha, na história a terra de Israel recebeu muitos nomes, cada um indicando um período histórico. Canaã, já foi Palestina, reino de Israel, reino de Judá, terra prometida, terra santa, e só em 1947 ela foi oficialmente reconhecida como Estado de Israel, o que também causou muitas disputas no mundo árabe, até hoje causa, né? Então lembrem-se daquele mapa, eu não estou com ele aqui agora, que eu sempre trago para vocês da terra de Israel, mas ela está ali numa região de conflitos, e então é uma região de conflitos religiosos mesmo. Está próximo ao Egito, Líbano, Síria, então onde nós temos a maioria dos povos muçulmanos. E em Israel fica a maioria dos povos judeus, mas é um país mais livre, de caráter ocidental, enquanto que, mesmo estando numa região árabe. Então Deus diz, ele fez de Abraão e disse: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras. Então, até hoje nós temos que guardar a aliança de Abraão, porque antes de Abraão nós tínhamos uma infinidade de crenças em deuses, em vários deuses. Então, ao ser compactuada esta aliança, nós temos aí nós temos uma aliança com um Deus monoteísta. Deus pede que se acredite só em um Deus a partir de então. Então vejam bem, na semana passada, quando nós abordamos sobre a Bíblia, nós falamos que havia duas alianças muito importantes, uma com Moisés e outra com Jesus. Mas Deus, antes dessas duas alianças, fez outras alianças, e uma das mais importantes é a aliança com Abraão, na qual ele estabelece um pacto de que a partir de Abraão e sua descendência, o povo creria em um só Deus, um Deus monoteísta, não politeísta. E para entender melhor essa aliança, também foi muito importante Abraão e Moisés no Antigo Testamento, nós precisamos entender a constituição da Bíblia. E para entender essa antiga aliança, nós temos que ver como o Antigo Testamento é formado. E nós temos que dar atenção, então, ao Pentateuco. Ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ali no livrinho, na página 16, vocês vão entender melhor. Que Gênesis quer dizer origem, Êxodo a saída do povo para a terra prometida, Levítico
se refere às leis de culto e obrigações. Número começa a contagem do povo de Israel. Deuteronômio reflete sobre a lei da aliança entre os hebreus e Deus. Se você lembrar que eu dei uma folhinha para você assim no ano passado, pega ela, vamos ver como essa parte da Bíblia é constituída então. Porque depois desse Pentateuco, nós temos ainda 16 livros históricos, 7 livros proféticos, 18 livros proféticos, e depois se inicia a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele é formado por 46 livros, agrupados de acordo com o assunto que trata. Então, por isso que houve uma organização. A Bíblia não surgiu desta maneira, ela foi organizada desta maneira, e não quer dizer que o Gênesis foi escrito primeiro, depois Levítico, não quer dizer isto, mas quer dizer que por inspiração do Espírito Santo, os padres da Igreja Católica organizaram desta maneira como está hoje, na Bíblia Católica. Então, o Pentateuco, muito importante para entendermos a origem do povo, as leis, a crença num Deus só. Depois, os livros históricos, que narram a história do povo de Deus e seus líderes, que são aqui os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1 e 2 Macabeus. E depois os livros proféticos: Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses aqui falam da vida e da mensagem dos profetas de Israel. Nós ouvimos menos deles na Bíblia, mas eles eventualmente aparecem na missa, né, nas leituras do Antigo Testamento, que são as duas primeiras leituras. E daí nós temos os livros sapienciais de sabedoria, que são os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria e Eclesiástico. Eles expressam a sabedoria e o sentimento do povo de Deus, com poesias, cantos, ditados, orações e salmos. Por isso que na nossa casa, muitas vezes, nós temos familiaridade mais com os salmos e os provérbios, porque são livros mais fáceis de entender, são muito bonitos, são um dos livros mais bonitos que nós temos em relação a todos os livros de histórias, de poesia, são as poesias mais lindas. Então, lá estão também. E os livros poéticos, que também expressam isso daí. Aí, nós temos então depois destes livros, nós temos os livros da Nova Aliança. A aliança que agora é constituída entre Deus e Jesus. Só que agora ele envia seu Filho único, que se assemelha ao homem, menos no pecado. Então, a Nova Aliança, ela se realiza com Jesus Cristo e está explícita no Novo Testamento. Não são todas as religiões que pensam desta maneira. Lembre-se que os judeus não têm o Novo Testamento. Eles não acreditam que Jesus é o Messias, mesmo com todas as provas. Mas aqui nós somos diferentes, nós somos colonizados. Deus nos inspirou pelo Espírito Santo para entender que sim, Jesus, a todas as provas, que Jesus forma aliança com Deus, veio como Messias escolhido. Então nós temos os 4 evangelhos muito importantes, que narram a vida, as palavras e as ações de Jesus Cristo. Não que eles foram escritos no momento em que Jesus Cristo estava vivo, mas tudo era passado oralmente, de pais para filhos, de gerações para gerações. Então, nesses 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, nós temos
nós temos revelado como ele é o esperado, como Jesus é o esperado de Israel e para quem os profetas apontavam. Aí temos também o livro dos Atos dos Apóstolos, que apresenta os primeiros passos das comunidades cristãos no segmento de Jesus. Depois temos as 14 cartas de Paulo, que foi um romano convertido e muito importante para nós católicos, porque ele levou o catolicismo para muitos outros povos. E então nós temos as cartas dele, como nós lemos uma a Timóteo na semana passada, e ele escreve para vários povos e várias pessoas, sendo Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. E então Paulo, que é muito sábio ali, ele escreve para esse povo. E temos mais as 7 cartas católicas, que refletem sobre a doutrina e a ética cristã. Católico quer dizer universal, foram escritos para todos, e não como as de Paulo, que eram destinadas à comunidade ou pessoas específicas, mas elas são Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. E aí, finalmente, nós temos então o livro do Apocalipse, que significa livro da revelação, onde se tem muitos símbolos, fala da perseguição da igreja, insiste na necessidade de não desanimar no segmento de Jesus e profetiza um novo céu e uma nova terra em que Deus será tudo e todos. Então percebam aí que nossa Bíblia, ela tem uma certa complexidade. Eu não li a Bíblia inteira, eu estou também no caminho de ler a Bíblia e entender, mas sem entendermos esses pressupostos, essas coisas, nós não temos a capacidade de lê-la como um todo, né? Então não é possível tirar da Bíblia pequenos excertos aleatórios e achar que é de tal maneira. Todos eles estão ligados à história, aos fatos narrados. Como eu já disse, o católico não crê apenas na Bíblia. Foi ele que organizou a Bíblia, foi a Igreja Católica que organizou todos esses livros da maneira como eles estão hoje. Mas, além disso, nós cremos também nos documentos, nos documentos dos concílios entre os papas, entre a igreja em diversos momentos da história. São mais de 2000 anos de história. Então, nós somos inspirados, além da Bíblia, também pelo Espírito Santo, a crer em outras coisas. Uma curiosidade aqui, a Bíblia ao todo reúne 73 livros, 46 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, ao total de 1.333 capítulos e 35.700 versículos. Não era assim, lembre-se que isso é mais moderno. A prensa, o equipamento que imprime surgiu lá em 1800 e pouco. Então, não era assim, foi organizada, tá bom? Ela era... Quem podia ler a Bíblia, quem tinha acesso, eram os monges, os papas, as pessoas mais instruídas dos tempos, tá bom? Mas hoje nós todos temos acesso. Infelizmente, quanto mais acesso aos bens da igreja, menos nós procuramos. Mas cabe a nós, todos nós, eu inclusive, nos voltarmos a isso. Então, aqui no livrinho, a tarefa está completa. E vocês vão ter que fazer para mim o gesto de compromisso número 7. Responder todas as perguntas. Se vocês quiserem responder no livrinho, podem responder. Vou deixar também uma foto para aqueles que ainda não possuem o livrinho, mas o livrinho é importante, tá bom? Então,
Já falamos bastante, é bastante teoria. Agora destrinchem, vão, procurem, vamos ler a Bíblia, vamos tentar avançar aí no conhecimento da nossa fé. Um beijão a todos e até o nosso próximo encontro.